Salmo 66. Educare. Um autor desconhecido compôs gratidão ao Criador. Que todos os povos agradeçam ao Criador com gritos de alegria. Todos digam isso ao Criador. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se encurvam e se curvam diante de ti. O mundo todo te adora, e não só Israel. Ele mudou o mar em terra seca, e os nossos antepassados atravessaram também um rio a pé. Ele governa e vigia com seus olhos todas as nações da terra. 72 espíritos, 72 emanações, 72 sefirotes, 7 cabalas, ou 72 cabalas, 72 olhos. Você entende isso ou não? Só quem é que se entende. Que ninguém se revolte contra o Criador, que todas as nações o louvem. Nós fomos crivados por Yahu como a prata provada no fogo. Nós caímos em armadilhas e cargas pesadas estiveram nas nossas costas. Quem é que coloca carga pesada? Quem é que prepara a armadilha? Quem é que criva como ouro no fogo? Inimigos nos pisaram. Quem é que permite que inimigos nos pisem? Passamos pelo fogo e pela água, mas agora estamos em um lugar seguro. Revelare. Aliás, que travessia. 40 anos, um elemento para cada travessia. Quem já assistiu os graus da septologia zodíaco? Da numerologia bíblica original. Aí você vai ver o 4. Yod, Re, Vav, Re. Tetragrama, o nome de Deus. Você é composto de 4 elementos. Tudo na Terra, a matéria é composta de 4 elementos. E 40 anos sempre é o número do crivo. Escreva aí, 40 anos é o número do crivo. 10 anos para cada elemento. Eles passaram pelo fogo, eles passaram pela água, eles passaram pelo vento e chegaram na terra. Até que chegaram em um lugar seguro. Revelare. Nitidamente este salmo foi composto por um escriba posterior no pós-exílio babilônico. Alguém completamente templocentrista, religioso, místico, mesmo sendo, alguém vai dizer, mas é a verdade relativa, que é o dos graus imprescindíveis que você tanto fala, é verdade. Por quê? Até porque está na vigência do templo e da lei. Na vigência templocêntrica e legal mosaica. Qual o problema? Debaixo da tutela de Melquisedeque. Gente, aprenda uma coisa. Se você está na lei e só conhece lei com véu costurado, Deus vai te julgar com o véu costurado e com a lei. Se você está com o véu rasgado, conheceu Jesus, é o que diz Hebreus 10. O professor Paulo vai dizer, não tem mais jeito para ti. Não tem outra cruz, não tem outra história, não tem outro evangelho. Então é o seguinte, presta atenção. O véu rasgou, vai ter que andar na graça. O problema é que o que está na lei hoje quer viver na graça e o que está na graça quer viver na lei. O que é pagão quer viver o judaísmo e o judeu quer viver o paganismo. Mas que loucura é essa? Alguém pode escrever isso? Sei lá. Registra aí. Problema de hoje. É que o judeu quer viver o paganismo e o pagão quer viver o judaísmo. O que está na lei quer viver a graça e o que está na graça quer viver a lei. O que é que eu escrevi para vocês nos 2 grandes vídeos de verdade relativa e verdade absoluta? Se você é Deus e amor, quadrangular, tabernáculo da fé, igreja da Val Rosa, se você está na mentira, vá seguir aquilo como verdade. Você tem como verdade, você vai até o final, que está escrito em Romanos 14, que está escrito em todo o livro aos Romanos.
Mas se os teus olhos se abrirem, quando uma criança sai da inocência para a adolescência, aí acabou. Ajuda a Grace ou Grazi Silva, que está dizendo: isso aqui é Bíblia ou é maçonaria? Ajuda ela aí, explica para ela que a Bíblia é o maior instrumento maçônico que existe. Nós estamos libertando ela do instrumento maçônico, não por causa dos maçons que nós amamos tanto. Inclusive conhecem muito mais a verdade do que qualquer evangélico. Aliás, os evangélicos são a própria maçonaria. Mas é muito mais que isso. A mulher Grazi Silva, bem-vinda. 30 dias para você. Você, a partir de hoje, vai fazer um voto. E olha, voto tem que cumprir, hein? 30 dias. Vamos fazer uma aliança, eu e você. Aqui, ó. Dia 7 de 11. E vocês que estão assistindo, em nome da Grazi, vão fazer a mesma coisa. A partir de hoje, por 30 dias, você vai me assistir sem me julgar. Tá com vontade de jogar pedra? Guarda a pedra num baú. Joga depois do dia 7 de dezembro. Vamos fazer assim? Então, pá. É possível que todos os salmos de autores desconhecidos tenham sido acrescentados. Ai. Você está prestando atenção no que eu estou falando ou não? É possível que todos os salmos de autores desconhecidos, que não são poucos, tenham sido acrescentados no intuito de endossar a importância dos rituais e do templo. Para quê? Para equilibrar os salmos originais inalteráveis, inadulteráveis de Davi, Asaf e outros. Sim. Porque tu pega o conteúdo, mesmo na vigência legal e templista. Você pega o conteúdo davídico, asáfico. O que é aquele Salmo 50? Pelo amor de Deus, o que é o Salmo 50? Destrói o sistema judaico em plena vigência do templo e da lei. Então, como que esses salmos de autores desconhecidos, que vieram depois do pós-cativeiro, 500 anos depois, 700 anos depois, quando criaram as sinagogas, 200 antes de Cristo, quando fizeram a Septuaginta, a Bíblia hebraica para o grego, dos 72 rabinos da Cabala, que fizeram a primeira Bíblia que você tem nas mãos, nessa época vieram a maior parte das adulterações que vocês têm hoje. Vocês estão entendendo isso? Guarda isso. Sabe uma coisa que é muito difícil no X e na vida? É que o professor que eu fala e vocês recebem esse dilúvio de informações e guardam até, ou não guardam, e não conseguem expressar. Às vezes eu vejo vocês com uma dificuldade imensa de responder alguém. Tá tudo aqui, mas não sai aqui, né? Deixa eu fazer uma oração para a tua vida. Para sair. Eu quero tanto que vocês fiquem bons de responder. Não adianta saber só para si. Na sua ABS diz: levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Olha isso. E como é que fica o Salmo 50 em relação ao 66? Explica para mim. Eu te darei o que te prometi. Qual é o contexto? Vamos entender? Vamos! Na Babilônia, presta atenção, aí que prova que é Babilônia a questão aqui. O poeta e seus compatriotas passavam por aflição. Muitas famílias haviam sido destruídas, lares tinham sido perdidos, o templo de Jerusalém fora destruído, o culto havia sido descontinuado. Em meio àquela devastação, muitos tinham feito votos a Deus, e o judeu leva a sério o voto que faz. Mas ele leva a sério religiosamente. Gente, eu vou falar uma frase aqui que veio uma inspiração divina sobre mim, e eu fiz aqui, eu quero que vocês tirem prints disso aqui e guardem para sempre. Tá preparado? Vou aumentar o som e você vai guardar isso aqui para sempre. Segura aí. É agora. Com essa imagem linda. Vê. Deus pediu respeito, que é temor. E o homem criou o medo religioso. Deus pediu lealdade. E o homem criou o voto religioso. Deus pediu que o homem fosse sensível ao bem, a sua voz na consciência dextra,
que o homem desejasse o bem, mas o homem ritualizou, criou então a oração. Deus pediu para que o homem fosse grato, e o homem criou o culto, a missa e a liturgia religiosa. Deus criou o dízimo para dividir riquezas, para não haver desigualdade social. E hoje, acabei de publicar, o dinheiro da Lei Rouanet saiu dos gays para ir para os crentes. O dinheiro foi aprovado hoje na Câmara. Quem viu, publiquei nas redes sociais. O dinheiro Bolsonaro, nós vaticinamos o gospelão lá em Brasília, no caminhão de som, em outubro do ano passado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Milhões e milhões foram desviados do governo Lula e Dilma. Tem gente que foi presa, tem gente que será presa, tem gente encobertada. E desvio de milhões da Lei Rouanet, o incentivo cultural. Dinheiro seu e meu, nosso dinheiro, o dinheiro público, saiu dos gays para ir para os crentes, para as igrejas. Vem aí o gospelão. O salmista anônimo continua: aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Por quê? A ideia de que perdemos nossa fé e religião professada por causa do cativeiro babilônico, 70 anos, e agora no pós-exílio, Zorobabel, reconstrução do templo, então nós vamos cumprir os votos. Percebe? Todos os que respeitam ao Criador, venham e escutem. Se eu tivesse más intenções, o Criador não teria me ouvido. Mas eu gritei pedindo ajuda, com sinceridade, com boa intenção, e ele me ouviu, respondeu e não negou o seu amor. Iluminário, mal sabia este salmista anônimo que o Criador interferiu, não por ele, sozinho, mas o bem comum, que é o que eu sempre ensino. O bem coletivo, o bem maior, para o bem de todos. Errado, união perfeita, porque envolvia Israel, seu plano original, justo e perfeito. Entenderam isso? Salmo 67. Educare. Um salmista anônimo compôs agradecimento pela colheita. Só que agora, se você realmente é sábio e dá valor em cada palavra, quando eu falo agradecimento pela colheita, você deve lembrar do Salmo 65, que é exatamente o mesmo título, e também do Salmo 4, e esses dois salmos são de Davi, o que leva a entender que esse salmo não é anônimo, diferente do anterior. Este é um salmo de Davi. Davi então inicia: ó Criador, tem misericórdia de nós e nos faz o bem. A linguagem prova que é de Davi, a forma de começar, a forma de terminar e a forma de falar. Assim o mundo inteiro conhecerá o teu plano perfeito de salvação para todos os povos. Que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria. Porque julgas os povos com justiça e guias as 72 nações do mundo. A terra deu a sua colheita. O nosso Senhor e Criador tem nos dado o bem. Dar o bem é o mesmo que? Dar o bem é o mesmo que? Bênção. Salmo 68. Bem-vindo, Gabriel Jesus. Primeira vez dele aí. Davi compôs: o Criador dá a vitória. O Criador se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na sua presença, como a cera se derrete perto do fogo.
Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e alegres cantam muito. Preparem o caminho daquele que vem, montado nas nuvens. Vê que a esperança messiânica de Davi faz com que o salmo se torne messiânico também. O seu nome é o Senhor e o Criador. Interessante, esse é o único versículo em toda a Bíblia que o nome de Deus é o título. O que prova que eu estou certo quando ensino sobre o nome original de Deus e digo que nome não é morfologia, mas etimologia, significado da intenção do coração. Não é nem a etimologia, para falar a verdade, mas sim a etimologia da consciência. O significado daquela palavra para ti, porque muitas vezes o significado de uma palavra, para nós, não é o significado real do dicionário. É ou não é verdade? Vocês já viram que criança faz muito isso? Criança usa uma palavra e ela compõe uma frase e coloca aquela palavra que para ela é um significado que não corresponde ao significado original. Mas o que vale? O que vale é o que ela estava querendo dizer. Então, olha, essa é a primeira vez desde que eu estudo a Bíblia, e não faz pouco tempo, faz no mínimo 17 anos. Desde que eu estudo a Bíblia, esse é o único texto que vai provar que Deus, a palavra Deus, de Hashem, o nome, é na verdade um título. Porque tem o significado de Senhor, Criador dos céus e da terra, ou Senhor dos céus e da terra, ou para nós, quanticamente, o Senhor da imatéria e da matéria, de cima e de baixo do hexagrama. E essa é a única vez que Davi diz assim: o seu nome é Deus. Deus não é nome. Mas por que ele diz isso? Porque o que ele está querendo dizer, no sentido da frase original, é que só este Deus é Deus. Só este Senhor é Senhor. Só esta divindade é divindade. Como ele é a única, mesmo que seja Elohim, plural, tanto faz você chamar de título ou de nome. É como se você chamasse o Áquil, que é anagrama, assim como Deus também tem um anagrama. Como se você chamasse o Áquil de Adrian. E outra hora você chamasse de professor. Professor não é nome, é título. Mas é como se o meu título incorporasse o meu nome. Só o Áquil é professor. Entenderam o texto? Mas é só o Áquil que é professor? E é isso que Davi está fazendo. Esse superlativo de louvor, dizendo só Deus é Deus. Ó Criador, que do seu santo templo imaterial cuida dos mais sofridos. Ele dará aos abandonados, aos esquecidos, aos desprezados. Nós vimos isso, né? Liberdade e felicidade. Nós vimos isso aqui, ó. Guiliana, Guiliarna, Matitiarro, Yohanan, Luca, quando Jesus esteve aqui. O reino dele é para esses, para os desprezados. Quer entrar no reino? Seja desprezado pelo outro reino. Quem é aceito nesse reino aqui, já está rejeitado no reino ali. Já está de fora do reino lá. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo,
quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, o Monte Sinai. Escreva aí, Delta Sinai, toda montanha é delta. Da vinda do Deus de Israel, tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar, e com a tua bondade cuidaste dos pobres, através do verdadeiro dízimo Macela. Para não haver desigualdade social, os pobres recebiam alimento dos ricos. De tudo que a terra produzia era dividido entre os pobres e não tinha fome. Você imagina se todo rico pagasse 10% hoje de tudo que fatura, de tudo que ganha, e fosse dividido entre todos que passam fome. Era essa a ideia do dízimo que eu falei lá no encontro de Canoas. E ainda tem um bando de boca de burro que vai lá, Bíblia legalista, teólogo, pastor, e diz: ah, que loucura é essa? Até hoje não entenderam. Eu disse lá, por que Deus criou o dízimo? Para alimentar os pobres. Mas Deus sabia que não ia funcionar. O problema é de quem não cuida dos pobres. O Criador deu uma ordem e muitas mulheres levaram essa notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro fino. Por que é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas? Então, quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, que essa é a notícia que foi dada, que Deus disse que faria, caiu neve ali no Monte Salmon. Você está vendo essa montanha, toda a montanha delta? Ela é uma montanha de trevas. Você está vendo as trevas? Olha este revelar. E aí na sua Bíblia diz o Monte Salmon. E essa passagem é tida pelos eruditos, os grandes exegetas, como uma parte obscura da Bíblia. Eles não querem falar sobre esse texto. Por quê? Dualidade. É dualidade. O Monte Salmon revela a dualidade. Quer ver? Revelar. O termo Salmon ou Zalmon significa trevas. O monte mais alto. E é onde o Criador habita. De modo que ele vai dizer assim daqui a pouco, nos próximos versos: todos os outros montes têm inveja de ti, ó Monte Salmon. Porque Deus escolheu esse para morar, o monte das trevas. Mas em contrapartida, contraste e dualidade, no pico da montanha está branco da neve. Sabe o que é isso? A montanha. Olha aqui a maçonaria, e os Illuminatis aí, ó. Davi e Salomão. Da onde que eles tiraram isso aqui? Vocês acham que isso aqui veio deles? Ou são conhecimentos que eles não querem revelar? Olha isso aqui. Aqui tem neve. Você vê ou não vê? Salmon. Onde Deus habita. Trevas. E aqui é branquinho. No topo, no cume do delta. Que coisa boa. Em pura linguagem metafórica, como vimos em toda a box, aqui encontramos citações do Targum. O Targum diz o seguinte: os carros de Deus são 20.000, com chamas requeimantes, e 2.000 anjos os guiam.
Quem assistiu os deuses eram astronautas. Eis os carros de fogo, os OVNIs que sobem e descem em pirâmide da terra aos céus. Eis os extraterrestres. Deus é todas as aparições da terra. Deus é todos os anjos, porque anjos são olhos, olhos de Deus. Davi continua: como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos, cumes, zênites. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o Monte Salmão, que Deus escolheu para nele morar? No Monte das Trevas? Não! O Senhor Deus viverá ali para sempre, com os seus milhares, não são 20 mil, são milhares e milhares, é metáfora para milhares e milhares de carros poderosos. Deus tem carro! Escreve aí: Deus é todos os extraterrestres. Você quer saber de onde vêm os discos voadores? Se não for daqueles nazistas, se não for da União Soviética, da Rússia, da inteligência americana, da Austrália, da Inglaterra, da França, saiba, se for aquele que realmente vem em 7 cores que ninguém consegue ver, acompanhar, não tem radar que consiga acompanhar, saiba, é Deus. Não são vários, é um Deus. Milhares de carros poderosos que saem do Monte Salmão. Milhares de carros, de naves espaciais. Milhares e milhares e milhares de naves espaciais saindo do Monte Salmão. Os deuses eram astronautas. Eles revelaram o Delta Trindade para todas as religiões. Por isso que os 72 nações conhecem e acreditam em 3 deuses. Cada religião 3 deuses, cada religião 3 deuses. E todas elas têm algo em comum: fazer o bem, fugir do mal. Elias, numa carruagem de fogo. Numa carruagem de fogo. O Criador veio do Monte Sinai para o seu lugar especial. O Senhor subiu. Como é que Ele sobe? Como é que Ele sobe? Como é que Ele sobe aos nossos olhos? Você pode imaginar que a volta de Jesus será numa nave espacial? Você pode imaginar que Ele virá com milhares dos seus anjos, ou seja, são luzes e luzes, as 7 cores do arco-íris. Ele vem numa nave espacial, dessa que você conhece? Não, essa é a mitológica. É um carro de fogo. É assim que Ele sobe, é assim que Ele se desloca. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos derrotados da guerra. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. Todos tiveram que se dobrar. Louvado seja o Criador que nos ajuda todos os dias a vencermos o crivo. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus erros. Ele nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles, e os seus cães possam lamber sangue à vontade. Esse é o Deus terrível. Não tem diabo aqui nos salmos, não. Não tem diabo em nenhum dos 150 salmos, em nenhum dos livros da série Ketuvim. Por quê? Por quê? Why? Todos verão a marcha da vitória, o grande desfile do Criador entrando no templo perfeito. Todos verão o quê?
A marcha? Que marcha? Como assim? Subindo? Desfile de luzes. Desses que a NASA não consegue entender, que a aeronáutica brasileira não consegue entender, que a aeronáutica americana não consegue entender. Essas movimentações estranhas. Esse desfile será a olho nu. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tambores. Todos os descendentes de Israel cantam e cantam. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vem os líderes de Judá com o seu grupo. E em seguida os líderes de Zebulon e Naftali, do templo em Jerusalém, no centro da terra, onde os reis trazem ofertas a ti. Repreende o Egito, que ameaça Israel, que é representado pelo grande crocodilo, dos juncos e dos canaviais, todos que ameaçam a existência de Israel, que são como touros, que eles se curvem e sejam obrigados a trazer as suas pratas para ti. Espalhe os povos que gostam de fazer guerra e caos. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes com as mãos levantadas reconhecendo o Criador das nações. Todas as nações cantem ao Criador, louvem a Ele, aquele que está nos 7 céus. O Islã conhecerá quem é Alá, aquele que controla todas as coisas desde sempre. Escutem a voz poderosa do Eterno, como Deus é maravilhoso no seu templo, isto é, os 7 céus. Ou seria melhor dizer, o cosmos X. Salmo 69. Que salmo é esse? Esse Salmo 68 é um salmo extraterráqueo. Davi ora ao ser perseguido, e sua oração é transcrita com a melodia perdida de Os Lírios. Salva-me, porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está até ardendo. Os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Criador, venhas me socorrer. Você sabe por que Deus fez você? Melancólico, dramático, melodramático. Para ser um salmista. Olha Davi aí. Está morrendo. Todo salmo, toda perseguição, ele está sempre morrendo. Eu estou rouco, perdi a voz, meus olhos estão inchados, eu vou morrer. 30 anos dizendo, vou morrer. Ai, me segura. Ai, vou morrer. Não é assim que teu marido faz, esposa? Não é assim que a sogra faz, genro? Ai. Só esperando um abraço. Depois que abraça, passou tudo. Passou. Sem motivo muitos me odeiam, mas são tantos, que são mais do que os cabelos na minha cabeça. Tudo bem que ele é o rei de Israel, mas Davi ter mais inimigos do que os cabelos da cabeça, baita exagerado. É coisa de melancólico. Mas todo melancólico é bom líder e é geralmente sincero. Caluniam, mentem para o povo e o povo acredita. Querem até que eu devolva o que eu nunca roubei. Quanta acusação, quanto sofrimento, de fato. Mesmo ainda sendo involuído, aí na sua Bíblia diz tolo, mesmo que eu seja tolo, isto é, Davi humildemente está dizendo para Deus, mesmo que eu não seja lá um sábio, como deveria. Quer dizer, eu cometo erros na minha evolução. Existem erros. Sei que nenhum erro meu é escondido, oculto, consegue ser ocultado do Criador. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso,
Não deixes, não permitas que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Por causa do meu amor por ti é que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Veja, esse primeiro texto aqui, quando ele diz assim, não quero que ninguém sofra, passe vergonha por causa de mim. Aqui tem um delta. Olha só. Deus faz Davi passar vergonha, sofrer por causa dele. Isso daqui inspira Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, vocês sofrem por causa do meu nome. E aí Davi horizontalmente diz que ninguém passe vergonha e sofra por causa de mim. Então aqui está o próximo. É o ex de next, de próximo em inglês. Entenderam o delta? Quer dizer, e essa é uma preocupação em todas as cartas de Paulo. Porque a maior preocupação de Paulo com relação às escolas e com relação aos professores como Timóteo e Tito é que eles nunca difamassem o nome de Jesus. Entenderam isso? Minha própria família me trai, me calunia e não me conhece realmente. Olha aí, Davi. O meu amor pelo cosmos imaterial queima. Não é o templo daqui, não. É o templo dali, imaterial. É os céus, como nós vimos em todos os salmos. Queima dentro de mim como fogo. Quem aí tem esse mesmo sentimento de Davi? Esse anelo. Anelo é aquele desejo tão grande, queima tanto dentro da tua consciência, que é maior do que você mesmo. Você não se domina mais. Quem aí tem uma consciência queimando tanto, só de pensar no reino de cima, só de pensar em Deus, só de imaginar como será depois daqui? Quem aí? Todos que me ofendem, na verdade ofendem a ti. Olha aqui o amor horizontal que eu tenho revelado. Olha aqui a matemática de Deus. Mesmo deixando de comer, me humilhando para que confiem em mim, eles continuam desconfiando e me insultando. Aqui Davi revela que ele chegou a fazer jejum. Ele disse, eu vou parar de comer. Vou fazer greve de fome. Não é possível, os meus filhos não confiam no pai. E adiantou? Não. Ainda zombaram mais ainda dele. Já cheguei a me vestir de luto, rasguei minhas vestes, e ainda assim eles rindo de Davi. Já imaginou Davi rasgando as vestes para os filhos, para a família, se vestindo de luto e dizendo, confia em mim, eu juro. E eles zombando dele. Falam de mim nas praças, e o meu nome está na boca até dos que nem me conhecem, das pessoas mais indignas. Quando achares por bem, Senhor, me respondes, pois sei que me amas muito. Não deixa eu morrer, submerso nessa água, nessa lama. Não deixes que as ondas me cubram. Não deixes que eu seja engolido pela sepultura. Estou muito triste. Conheces a vergonha e as humilhações que tenho passado, sofrido. Essa é bem a oração de um melancólico. Tudo no melancólico sofre 10 vezes mais. O melancólico sempre sofre 10 vezes mais. E é verdade. E é por sofrer mais que ele tem um ego mais controlado. Os insultos partiram o meu coração e estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve.
Esperei que alguém viesse me consolar, me abraçar, porém ninguém apareceu. Olha isso aqui. Que melancolia. Na hora mais difícil. Aí vem os místicos. Quem aí era místico mesmo? Eu falei com a Luísa Jair aqui dos místicos, né? Aqueles místicos que entram no quarto e fazem assim: Senhor, se tu me amas mesmo, eu vou contar até 3. E a minha esposa vai bater na porta. A gente tá brigado. 1, 2. Eu vou dar 7 minutos para isso acontecer. Se não acontecer, o Senhor não me ama. Confessa aí, quem já fez isso aí? Maus tempos, hein? Como vocês eram tolinhos. Olha que muita gente já fez isso. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Revelare. Veja vocês como Deus gosta de melancolia. A melancolia, de certo modo, é insuportável, mas é sincera, sem cera, sem máscara. E como eu disse, potência 10. Ele sofre 10 vezes mais. E o sofrimento é a casa de Deus, não é? Faz vencer o ego, abate o exaltado. E é por isso que toca nos céus. E tocando nos céus, olha a inspiração deste homem segundo o coração de Deus, Davi. A tristeza de Davi em sua melancolia, nos traidores próximos, dentro do seu próprio reino e família. Eis que o Criador o inspira para vaticinar sobre o Messias na cruz 1000 anos depois. Quando estava com fome, me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Quem diria? Inspiração messiânica. Davi continua: que suas ceias religiosas, segura aí, legalista, que suas santas ceias, eucaristias religiosas sejam a sua própria desgraça. Que suas festas, cultos, missas, liturgias religiosas causem a sua própria queda. Como que aquele salmo que nós lemos agora há pouco de um autor desconhecido pode ovacionar fumaça de animal queimado como incenso para Deus? A importância de sacrifícios e holocaustos, mesmo na vigência legal, ritualística, do sacerdócio Melquisedeque levítico. Se Davi, que é Davi, o autor do templo, o autor da planta metafísica, vai fazer o quê? Da planta física para o templo, né? Físico. Mas aqui, na planta, é só um desenho. Portanto, o templo metafísico. Como que Davi, olha o que é que ele diz, pode pegar a tua BS aí. Que suas ceias religiosas sejam a sua própria desgraça. E que as suas festas religiosas causem a sua própria queda. Ó Deus, que eles fiquem cegos. Isso faz me lembrar de 2 Coríntios capítulo 4. O Deus
do sistema de coisas deste mundo, desse século. O que é século? Deste domo, desse sistema de coisas, os cegou. Mas quem é que cega? Nós não vimos em Tessalonicenses Paulo dizer que Deus cegaria, enviaria para eles o engano, para que eles caíssem na mentira, no engodo? Então, quem é o príncipe deste mundo? Que eles percam as forças, que os seus acampamentos fiquem desertos e que ninguém fique vivo nas suas barracas. Eles são zombadores, não se arrependem nunca, nunca, e se escondem na religião. Sabe de quem que Davi está falando? Nós já vimos isso. Os conluios para matá-lo vieram de pessoas que diziam adorar a Deus. Vocês estão esquecidos? Vocês se esqueceram? Doeg, Saul, Joabe, os 2 filhos, Absalão, Adonias, e o sacerdote que estava envolvido no plano de conspiração, o próprio sacerdote do templo. Então, imagina a cabeça de Davi. Por que Davi estava tão furioso com os rituais, se ele também é da mesma religião? Por que Davi estava tão furioso? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou te agradecer porque vale mais do que todos os cultos, missas, bois sacrificados, bezerros, sacrifícios, oferendas, holocaustos, vale mais que tudo. Por que Davi estava tão irado? Porque ele via a mentira. Davi estava equiciando. Ele via a mentira, a incoerência, porque o próprio sacerdote queria derrubá-lo. O homem que ministrava as coisas sagradas do Senhor era um impostor. Então Davi já estava vendo. Por isso que ele diz assim: eles se escondem na religião. Quer saber? Eu quero mais que eles morram na própria religião, no próprio engano. Que é de dentro dos rituais que eles fazem para ti que surja a queda deles. Que todos os erros deles estejam escritos, registrados, para que não consigam se salvar. Olha só esse desejo, esse desabafo. Pois na sua matemática eles não vão passar. Que o nome deles seja riscado do livro da vida. Gente do céu. Escreve aí, escreve aí, escreve aí. Eu quero que o nome dos meus filhos, os 2 que estão contra mim, eu tenho 4, 2 são do mal, 2 são do bem. 2 contra mim, o sacerdote, o general, esses falsos profetas, não Natã, os demais, os falsos conselheiros, todos eles, que o nome deles seja riscado do livro da vida. Eu estou sofrendo muito. Mesmo assim vou cantar para ti, pois te agradecer, Senhor. Em meio ao desespero e à tristeza, é melhor do que todos os sacrifícios religiosos. Vou voltar e vou ler de novo. Pois te agradecer quando o delta está para baixo vale mais do que todos os sacrifícios religiosos, todos os cultos que são feitos no mundo. Faço dessa tristeza uma oração e faço desta oração uma canção. E esta canção ajudará todos os que sofrem perseguição
como eu estou sofrendo agora. A intenção de Davi em compor, em transcrever, era ajudar pessoas, era ser referência para nós. Ah, se ele pudesse ver eu e você agora. Ele pode. Mas eu digo, se ele pudesse ver eu e você quando ele escrevia isso. Agradeçam ao Criador dos céus e da terra, dos mares e de todas as criaturas. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Todos os que o amam viverão para sempre no reino eterno. Grande finale. Não importa se poucos são gratos, pois a maioria é ingrata. Não importa se poucos são leais e constantes, produtivos, pois a maioria não é. Não importa se muitos nos abandonaram, mas muitos estão conosco desde o início, pois o que realmente importa é que estamos escrevendo uma linda história. Meu Deus, que isso? Meu Deus. Vai, como deve se chamar esse vídeo que você está assistindo agora? Deus é todos os extraterrestres, todas as naves espaciais e todos os OVNIs. Uau! Que lindo. Que lindo. Que coisa linda. Boa noite.